Eu enterrei o meu pai vivo no jardim da casa de família em Sintra, só para ver o terror nos olhos dele quando o sócio lhe disse que eu era o novo dono da empresa. A minha mãe gritou que eu era um monstro, mas foi ela quem me ensinou a odiar tanto que o ódio se torna uma arma afiada como o aço de uma navalha alentejana. E agora, enquanto o vinho do Douro escorre pelos copos na festa, eu sorrio, sabendo que a vergonha que eles me atiraram à cara foi o fertilizante perfeito para o império que plantei nas ruínas deles. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu corria pelas ruas empedradas do Chiado, os pulmões a arder como se eu tivesse engolido brasas. Tinha 16 anos e o mundo parecia um labirinto de olhares acusadores. Vergonha, murmurava a minha mãe sempre que eu tropeçava nas lições de etiqueta que ela me impunha, as unhas pintadas de vermelho a cravarem-se no meu braço como garras de uma águia faminta. O meu pai, com o seu fato cinzento impecável e o charuto eterno entre os dedos, nem se dava ao trabalho de me olhar nos olhos. Para ele, eu era o erro que manchava o nome da família, o filho que não seguia os passos do império de importações de vinho que ele construíra com o suor de gerações. Eles eram os Vasconcelos, descendentes de nobres que outrora bebiam do copo do rei, e eu. Eu era o bastardo invisível, o rapaz que sonhava com mais do que as sombras da adega familiar em Vila Nova de Gaia. Aquele dia, corria porque roubaram uma garrafa de porto envelhecido do armazém do meu pai, não por rebeldia cega, mas por fome. A fome que rói as entranhas como um cão raivoso, a fome de provar que eu valia mais do que as migalhas que eles me atiravam. Escondi-me num beco estreito perto da Sé, o coração a martelar como o badalo de um sino antigo. Bebi direto do gargalo, o vinho doce e encorpado a queimar a garganta, misturando-se com as lágrimas quentes que eu odiava derramar. Tu és a nossa vergonha, dissera o meu pai na véspera, ao descobrir que eu falhara o exame de entrada na universidade de elite que ele escolhera para mim. Não era só o fracasso académico, era o facto de eu questionar o negócio deles, de eu sussurrar aos amigos sobre as propinas que pagavam a inspetores para ignorar as adegas clandestinas no Alentejo, onde trabalhadores imigrantes colhiam uvas sob o sol escaldante por tostões. Mas naquela noite, de volta à mansão em Sintra, com os azulejos frios do hall a ecoarem os meus passos hesitantes, o verdadeiro inferno começou. A minha mãe, com o cabelo apanhado num coque perfeito e o colar de pérolas que herdara da avó, esperava-me na sala de jantar, o candeeiro de cristal a lançar prismas de luz sobre a mesa posta para um banquete solitário. Onde estiveste, seu desgraçado, sibilou ela, a voz como o vento cortante da Serra da Estrela. O meu pai, afundado na poltrona de couro, ergueu o jornal sem me fitar. Ele cheira a vinho roubado. Como o avô dele, que bebeu até à falência. Ri-me, uma gargalhada seca que me surpreendeu a mim próprio, e atirei a garrafa vazia aos pés deles. O vidro estilhaçou-se como o meu orgulho, e com ele veio o silêncio, um silêncio que durou anos, mas que naquela altura me ensinou a primeira lição da vingança. O silêncio é a semente do plano. Os dias seguintes foram um borrão de punições. Mandaram-me para um colégio interno no Porto, um edifício gótico que cheirava a mofo e a promessas quebradas. Lá, entre rapazes de famílias ricas que fumavam cigarros importados e falavam de iates no Algarve, eu aprendi a observar. Observar como o diretor, um homem gordo com bigode encerado, manipulava os pais para favores, como os professores trocavam notas por convites a festas em Cascais. Eu era o outsider, o filho do vinho que limpava as salas depois das aulas para pagar a propina atrasada. Mas naquelas noites solitárias, deitado no dormitório com o som do Douro a rugir ao longe, comecei a traçar o mapa da minha fuga. Não era só escapar, era regressar como o conquistador que eles nunca imaginaram. Li livros escondidos, tratados de economia de Adam Smith, biografias de magnatas como o Américo Amorim, que transformara plásticos em império. E acima de tudo, jurei que um dia, o império dos meus pais seria meu, não por herança, mas por conquista. Anos passaram como névoa matinal sobre o Tejo. Saí do colégio com notas medianas, mas com uma rede de contactos tecida em sussurros nos corredores. Fui para Lisboa, para a Universidade Pública, onde o ar era mais livre e as aulas de gestão me ensinaram a desmontar negócios como um relojoeiro desmonta um mecanismo. Trabalhei de noite num bar no Bairro Alto, servindo ginginha a turistas que riam alto demais, enquanto de dia auditava livros de contabilidade para pequenas vinícolas no Douro. Cada cêntimo poupado era uma tijolo na muralha da minha vingança. Escrevia cartas aos meus pais, não de súplica, mas de provocação velada. Estou a aprender a fazer vinho melhor do que vocês, dizia uma. Eles respondiam com silêncio, ou pior, com cheques que eu rasgava e devolvia com uma nota: não compro o vosso perdão. A primeira rachadura no muro deles veio aos 22 anos. Um colega de curso,
filho de um enólogo rival, convidou-me para um estágio numa cooperativa em Évora. Lá, sob o sol abrasador das planícies alentejanas, aprendi os segredos que os meus pais escondiam, solos calcários que davam vinhos robustos, técnicas de envelhecimento que multiplicavam o valor por 10. Mas não era só conhecimento, era raiva canalizada. Descobri documentos falsos nos arquivos da cooperativa, subornos para certificações falsas, iguais aos que o meu pai usava. Copiei tudo, guardei em pastas digitais encriptadas, sementes para o dia em que plantasse a minha bandeira. De volta a Lisboa, montei a minha primeira empresa, uma consultoria modesta para vinícolas emergentes. O escritório era um quarto alugado no Rossio, com vista para a estátua do Dom Pedro IV que me recordava que reis caem e novos sobem. Os primeiros clientes vieram devagar, um produtor de vinho verde no Minho, desesperado por marketing digital, uma adega boutique no Dão, à beira da falência por dívidas. Eu não vendia só serviços, vendia redenção. Eu sei o que é ser esmagado por gigantes, dizia-lhes, e eles confiavam. O dinheiro começou a fluir, primeiro como um ribeiro, depois como o caudal do Mondego em cheia. Contratei uma equipa pequena, uma marketeer com olhos de falcão de Évora, um enólogo exilado de França que odiava a burocracia portuguesa. Juntos, revolucionámos o mercado, apps para rastrear colheitas, parcerias com influenciadores no Instagram que vendiam garrafas como se fossem relíquias. Mas a vingança não é só ouro, é veneno lento. Sonhava com os meus pais todas as noites, o pai a rir-se de mim num jantar de família, a mãe a sussurrar, vergonha, enquanto limpava as botas dele acordava suado, o coração a galopar como um cavalo selvagem na praia da Rocha. Comecei a colecionar recortes de jornais sobre escândalos no setor do vinho, fraudes em rótulos, envenenamentos acidentais por contaminantes. Cada um era um lembrete, eles podiam cair, e eu estaria lá para os apanhar. Aos 25, a minha consultoria já faturava €500.000 por ano. Mudei para um apartamento em Alcântara, com vista para o estaleiro onde outrora se construíam caravelas que conquistavam mundos. Dali, via o Tejo como uma veia aberta, levando segredos para o mar. O reencontro foi inevitável, como o ciclo das marés. Foi num congresso de vinhos em Porto, o ano em que o vinho do Porto celebrava 500 anos. Eu era orador convidado, a falar sobre inovação no legado, de herdeiro a disruptor. O auditório estava cheio de barões do vinho, com gravatas de seda e copos de cristal. E lá estavam eles, na terceira fila, o meu pai, mais grisalho, o charuto substituído por um vapo moderno, a minha mãe, com rugas que o botox não conseguira apagar. Os nossos olhares cruzaram-se como espadas num duelo. Ele piscou, confuso, ela corou, como se eu fosse um fantasma. Depois da palestra, aproximaram-se. Não sabíamos que estavas aqui, disse o pai, a voz rouca como cascalho. Parabéns pelo discurso. A mãe estendeu a mão, mas os dedos tremiam. Estás bem? Ri-me, baixo, e apertei a mão dela com força suficiente para que doesse. Melhor do que nunca. E vocês? Ainda a chamarem-me vergonha nas costas. O silêncio foi o deles desta vez. Convidaram-me para jantar, um gesto de paz forçada. Aceitei, não por afeto, mas para medir o terreno. O jantar foi no Avis, o restaurante mais antigo de Lisboa, com paredes forradas de azulejos que contavam histórias de glória perdida. Pedimos robalo grelhado e vinhos do Alentejo, mas o ar estava carregado de Minas. Temos problemas, confessou o pai, depois do segundo copo. A concorrência chinesa está a inundar o mercado com falsificações. E há rumores de uma auditoria da UE. A mãe baixou os olhos para o prato. Precisamos de ajuda, filho. A tua consultoria. Poderia olhar para os nossos livros. Era o momento. Podia perdoar, estender a mão, em vez disso, sorri. Ajuda tem um preço. Mas falamos disso no escritório. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, abri o laptop e comecei a escavação. Os livros deles eram um labirinto de mentiras, offshores nas Ilhas Caimão, subornos a políticos no Parlamento para subsídios falsos. Copiei tudo, mas não os denunciei, ainda não. Em vez disso, propus uma parceria. A minha consultoria geriria o marketing deles em troca de uma fatia de 10% das ações. Aceitaram, desesperados. Foi o meu pé na porta. Meses viraram anos. A minha empresa cresceu como era invasora,
engolindo concorrentes pequenos. Lancei uma linha de vinhos orgânicos, Renascença, com rótulos que contavam histórias de resiliência, uvas colhidas por mãos que outrora foram exploradas. Vendeu como pão quente no mercado de Natal de Lisboa. Os meus pais viam o sucesso de longe, com um misto de orgulho relutante e suspeita. Estás a copiar-nos, acusou o pai numa chamada. Não, pai. Estou a melhorá-los. Mas o ódio não dorme, ele acorda mais faminto. Descobri então o segredo que me corroía desde criança: eu não era o filho legítimo. A mãe tivera um caso com um enólogo italiano durante uma viagem à Toscana, e o pai, sabendo, criara-me como seu para poupar a fachada. Um teste de ADN, pedido num momento de dúvida, confirmou. A carta que enviei a eles foi simples: a vergonha não era minha. Era vossa desde o início. Eles negaram, choraram ao telefone, mas o dano estava feito. O veneno corria nas minhas veias, e planeei o golpe final. O Congresso Anual da Associação de Vinhos Portugueses em Lisboa seria o palco. Eu comprara ações aos poucos, através de proxy, até de ter 30% da empresa deles. O sócio principal, o Sr. Mendes, um homem astuto de Setúbal com olhos de tubarão, era a chave. Convenci-o com dados irrefutáveis, os livros falsos, os subornos. Junte-se a mim, sussurrei num café no Terreiro do Paço, e seremos invencíveis. Eles caem, nós subimos. Ele hesitou, mas o cheiro do poder é irresistível. Assinou o acordo secreto, eu tornava-me CEO interino, ele o chairman. A festa de gala no Hotel Ritz era o clímax. Lustres de cristal pendiam como estrelas caídas, o ar perfumado de jasmim e vinho tinto. Centenas de convidados, embaixadores, críticos de vinho de Paris, herdeiros de fortunas madeirenses. Os meus pais entraram de braço dado, radiantes, sem saber que o tapete seria puxado. Eu esperava no pódio, fato Armani cortado à medida, o relógio de ouro que comprara com o primeiro milhão a brilhar sob as luzes. O Sr. Mendes subiu ao palco primeiro. Senhoras e senhores, num ano de desafios, honro o nosso novo CEO, o visionário que salvará o nosso legado, o Sr. Afonso Vasconcelos. O salão aplaudiu, copos tilintando como sinos. Os meus pais congelaram na mesa da frente, os rostos pálidos como queijo fresco. Chamei-os ao palco para um brinde familiar. O pai subiu, as pernas bambas, murmurando: isto é um erro. A mãe soluçava baixinho, uma maquilhagem a escorrer como tinta numa tela rejeitada. Não é erro, pai, disse eu ao microfone, a voz ecoando como um veredito. É justiça. Vocês chamaram-me vergonha porque eu não era vosso. Mas olhem agora, eu sou o dono disto tudo. Revelações caíram como granizo, os documentos falsos projetados no ecrã gigante, os subornos listados em negrito. O salão murmurou, olhares de escândalo virando-se para eles. Mendes confirmou: Afonso é o futuro. Eles reformam-se imediatamente. O pai caiu de joelhos, não metaforicamente, literalmente, o coração traidor a falhar sob o stress. Ambulâncias uivaram pelas ruas do Chiado, luzes azuis piscando como acusações. A mãe gritou, unhas cravadas no meu braço: monstro. Mataste-o. Levaram-no para o Hospital de Santa Maria, onde tubos e máquinas o mantiveram vivo por um fio. Eu visitei na UTI, o quarto cheirando a desinfetante e derrota. Porquê? Sussurrou ele, os olhos vidrados de morfina. Porque me ensinaste a odiar, respondi, e saí sem olhar para trás. Os meses seguintes foram um vórtice. A empresa, agora minha, floresceu sob a minha liderança. Expandi para exportações para o Brasil, parcerias com startups de biotecnologia para vinhos sustentáveis. A imprensa chamava-me o jovem lobo do Douro, capas de revistas com o meu rosto ao lado de garrafas de cristal. Mas o sucesso era uma casca oca. Noite sem claro no meu penthouse em Belém, com vista para o mosteiro dos Jerónimos, eu bebia sozinho, o vinho amargo na língua. A vingança salvara-me da miséria, mas roubara-me a alma. Sonhos com o pai enterrado vivo, não literal, mas no jardim da memória, onde as raízes das videiras o sufocavam. A mãe mudou-se para uma casa pequena em Coimbra, perto da universidade onde outrora sonhara que eu estudasse. Escrevia-me cartas, não de ódio, mas de súplica: perdoa-nos, Afonso. Éramos fracos. Ignorava-as, mas guardava-as numa caixa de mogno, como relíquias de um crime.
Mendes tornou-se mentor, os nossos jantares no cervejaria Ramiro cheios de planos para dominar o mercado europeu. Fizeste bem, dizia ele, cortando um caranguejo com precisão cirúrgica. A família é uma corrente, às vezes, cortas um elo para salvar o todo. Mas o pai não morreu. Saiu do hospital fraco, um fantasma de si mesmo, vendendo vinhas marginais no Alentejo para pagar dívidas. Encontrei-o uma vez, por acaso, no mercado em Évora. Estava encurvado sobre uma banca de queijos, os olhos fundos como poços secos. Filho, chamou, a voz um sussurro. Parei, o coração a contrair-se como uma uva pisada. Não sou teu filho, disse, mas as palavras saíram ocas. Dei-lhe um envelope com dinheiro, não piedade, mas silêncio comprado. Aos 30 anos, casei-me com Sofia, uma designer de Setúbal com riso como um mar de sagres e olhos que viam através das minhas armaduras. Ela sabia da história, não dos detalhes sangrentos, mas o suficiente para me abraçar nas noites de pesadelos. A vingança é um vinho que azeda com o tempo, dizia, servindo-me chá de camomila em vez de porto. Tivemos um filho, Miguel, com os meus olhos escuros e o queixo teimoso dela. Batizámo-o na sé de Lisboa, sob vitrais que filtravam luz como promessas divinas. Olhando para ele, vi o ciclo, seria eu o pai que chamaria vergonha a um filho. O império cresceu, agora uma holding com adegas de Trás-os-Montes a Monção. Lancei uma fundação para trabalhadores rurais, bolsas para filhos de vindimadores, quebrando as correntes que me prenderam. A imprensa elogiava a redenção do lobo. Mas redimir é uma ilusão, o lobo uiva ainda na lua cheia. Um dia, o pai ligou. Estou a morrer, disse, a voz um fio de fumaça. Vem. Fui, dirigindo pela sob chuva torrencial, os limpa-vidros batendo como um coração culpado. A casa em Sintra era um esqueleto, azulejos partidos e eras invadindo as janelas. Encontrei na cama, magro como uma videira seca. A mãe, ao lado, envelhecida além dos anos, estendeu a mão. Perdão, murmurou. Sentei-me, o quarto cheirando a morte e lavanda. Eu perdoei há muito, menti, e era meia verdade. O ódio fora o fogo que me forjara, mas agora ardia baixo, como brasas sob cinzas. Contei-lhes histórias do império, não para gabar, mas para partilhar. O pai sorriu fraco. Sempre soubeste mais do que nós. Morreu nessa noite, em paz, o enterro simples no cemitério de Sintra, com o vento a levar promessas não ditas. A mãe viveu mais um ano, reconciliados em silêncios curados. Enterrei-a ao lado dele, plantando uma videira sobre a campa, renascença, ironicamente. Sofia apertou a minha mão. És livre agora. Sou. O império ronrona, Miguel ri no jardim, mas nas festas, quando copos tilintam e sócios me chamam CEO, sinto o eco, vergonha. Não a deles, mas a minha, por ter odiado tanto que quase me perdi. A vingança é um vinho encorpado, mas o verdadeiro legado é o que deixamos fermentar no coração dos outros. E no meu, finalmente, há espaço para algo doce.